Minha esposa me traiu por mais de 4 anos e minha filha sabia de tudo e a apoiava. Me vinguei das duas. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E também deixe aquele like, isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade. Um colega do Reddit entrou em contato comigo e pediu para que eu publicasse isso aqui neste sub. Não sei se isso vai ajudar, mas já se passaram 13 dias desde que criei esta conta só para tirar isso do meu peito. Perdi minha dignidade, meu orgulho, meu amor. Sou como um homem nu caminhando pelo corredor da vergonha por causa do que fiz. Reneguei e destruí minha família. Este será o único lugar onde escreverei isso. Não pretendo que isso viralize, se acontecer, vou apagar esta conta. Tenho 48 anos agora. Essa história começou quando eu tinha 20. Conheci uma garota que achei perfeita. Ela tinha 19. Nós nos conectamos instantaneamente, tínhamos uma química incrível e namoramos por 2 anos, até que ela engravidou. Aos 21, fomos morar juntos. Eu ainda vivia com minha mãe na época, meu pai morreu quando eu tinha 15 anos, e ela nunca se casou de novo. Minha mãe tinha uma empresa de consultoria onde eu trabalhava como recepcionista. O negócio do meu falecido pai, de construção, foi vendido. Quando eu era bem jovem, me tornei pai aos 23 de uma menininha. Ela era a criança mais linda, e meu vínculo com minha namorada se fortaleceu depois disso. 2 anos depois, nos casamos. Consegui um trabalho como programador de computadores, ganhando um bom salário, já que a área estava em alta. Nossas vidas decolaram. Minha esposa queria ser dona de casa, e eu concordei, mas também sugeri que ela fizesse algo em meio período para ocupar o tempo. Tudo mudou quando eu tinha 29 anos e ela 28. O pai dela sofreu um acidente terrível que o deixou imóvel da cintura para baixo. Como se isso não bastasse, ele era o único provedor da família. Conversamos, e minha mãe aceitou que minha sogra, meu sogro e minha cunhada se mudassem para nossa casa. Eles moravam de aluguel e, sem o pai dela podendo trabalhar, as finanças ficaram muito apertadas. Minha cunhada começou um trabalho de meio período, e minha esposa fez o mesmo para ajudar a sustentar a família. Nessa época, herdei uma quantia do testamento da minha falecida avó. Minha mãe dividiu essa herança em 2 partes, uma para o fundo universitário da nossa filha e outra para um seguro. Não tive problemas com isso, mas minha esposa sugeriu usarmos essa quantia para comprar uma casa e sair da casa da minha mãe. Não me opus, até que ela insistiu que a casa deveria estar no nome da mãe dela, e ambas, minha esposa e minha cunhada, pagariam essa herança ao longo do tempo. Achei essa proposta estranha, e isso criou certa distância entre nós. 2 anos depois, minha mãe sofreu um AVC grave, com vários coágulos, e os médicos precisaram fazer uma cirurgia de emergência. A cirurgia foi bem-sucedida, mas minha esposa não queria que minha mãe voltasse para casa, dizendo que seria difícil cuidar de 2 pacientes ao mesmo tempo. Eu disse a ela que concordava, mas que contrataria apenas uma enfermeira. Ela recusou. Insistiu que eu contratasse 2 enfermeiras, uma para cuidar do pai dela e outra para minha mãe, ou nenhuma. Respondi que, nesse caso, ela precisaria arcar com as despesas do pai dela, pois eu já estava pagando as contas da casa, as compras, os impostos, a escola particular da nossa filha e, agora, a enfermeira da minha mãe. Eu não teria condições de pagar pela enfermeira do pai dela. Argumentei que isso deveria ser viável, já que ela e a irmã ganhavam juntas cerca de $60.000 por ano, o que deveria ser mais que suficiente, considerando que moravam e se alimentavam de graça. Minha relação com nossa filha começou a azedar um pouco nessa época. Ela passou a me desrespeitar e agir de forma rude comigo. Achei que era apenas algo normal de crianças, afinal, ela tinha apenas 8 anos. Enquanto isso, minha mãe se recuperou rapidamente e manifestou o desejo de vender sua empresa de consultoria e colocar o dinheiro no meu nome. Minha esposa, então, iniciou uma discussão no meio do assunto, dizendo que minha mãe deveria deixar o dinheiro para nossa filha e para ela mesma, alegando que eu já tinha recebido minha parte da herança da minha avó. O que mais me surpreendeu foi o fato de os pais dela permanecerem em silêncio durante toda essa situação. Minha mãe foi firme,
afirmando que o dinheiro era dela e que não se importaria de usar parte da herança para planos de seguro. Mas não. Minha esposa continuava com problemas comigo. Vale mencionar, nós não temos uma conta conjunta. Ela não pode acessar minha conta, nem eu a dela. Mas ela queria abrir uma conta conjunta. Tivemos uma discussão, e ficou decidido que minha mãe daria todo o dinheiro para mim. Ponto final. Alguns meses se passaram assim, mas, infelizmente, meu sogro faleceu. Foi um baque, especialmente para minha esposa. Fiz o possível para consolá-la, cuidando da casa e do trabalho sozinho, não estou tentando me gabar, apenas dando o meu melhor. Ainda assim, isso não era suficiente para ela. Organizei o funeral, e ele correu bem, mas mesmo assim ela reclamou, dizendo que eu poderia ter feito melhor. Depois disso, ela começou a dormir em um quarto separado, com nossa filha, que agora tinha 9 anos. Convenci minha esposa a fazer terapia, e, com o tempo, as coisas se acalmaram. Voltamos a nos conectar, e nosso relacionamento se fortaleceu novamente, inclusive no aspecto íntimo. Mas eu senti que algo estava errado com nossa filha. Ela me afastava toda vez que eu tentava conversar com ela. Foi doloroso vê-la assim. 2 anos se passaram enquanto eu tentava construir um vínculo melhor com nossa filha. Então, dessa vez, minha mãe faleceu. Ela teve outro derrame e, infelizmente, não sobreviveu. Fiquei devastado com a perda dela. Veja, ela me criou sozinha durante a maior parte da minha vida porque meu pai estava sempre ocupado. Era também a razão pela qual eu queria que nossa filha tivesse um relacionamento melhor com ambos nós, e eu estava me esforçando tremendamente para alcançar isso. Fiquei em depressão, mas não houve resposta da minha esposa. Nossa filha nem sequer compareceu ao funeral, e eu fiquei triste com isso. 2 meses depois da morte da minha mãe, minha sogra me perguntou se talvez eu não deveria sair da casa da minha mãe, porque eu estava muito depressivo e deveria superar isso. Ela disse que eu estava estragando o ambiente e que isso me faria melhorar. Eu a respondi calmamente: quero lembrá-la da morte do seu marido. Você e suas 2 filhas ficaram de luto por 6 a 7 meses. Nunca pedimos para vocês saírem, e como você tem a ousadia de me pedir para sair da minha própria casa? Ela ficou surpresa e ficou completamente em silêncio. Falei com minha esposa sobre isso, mas ela não me deu nenhuma resposta. Acho que foi 2 dias depois desse incidente, quando eu estava pegando algo na geladeira e notei o celular da minha filha. Uma mensagem chegou, algo como: é bom que a velha bruxa se foi. Agora vocês podem ficar com a casa para vocês. Podemos fazer uma festa no seu aniversário. Com licença, o quê? Minha filha tinha 11 anos na época, e que velha bruxa. Li a conversa e, sim, de fato, ela estava se referindo à minha mãe. Ela me chamou de Neandertal e controlador, embora eu nunca tenha negado nada para ela, exceto coisas que eu achava inúteis. Ela queria um pônei aos 6, um koala aos 9, um panda e seu próprio carro aos 11. Quem faz isso? Liguei para minha esposa e mostrei as mensagens. A resposta dela foi gritar comigo por tentar olhar no celular da nossa filha. Tivemos uma discussão sobre isso, e antes de ela sair furiosa, começou a dormir em uma cama separada novamente. Tentei fazer as pazes, mas ela me rejeitou. Só concordando com a festa de aniversário da nossa filha é que consegui fazer ela falar comigo. 3 anos se passaram. Para um resumo rápido, minha filha tem 15 anos, eu tenho 38 e minha esposa tem 37. Eu precisei ir para outra cidade para um congresso por 4 meses. Conquistei um novo emprego que me proporcionou várias oportunidades e um salário melhor. Quando voltei, o comportamento da minha esposa em relação a mim mudou completamente. Ela pediu demissão do trabalho, passou a sair mais com amigas, o que eu apoiei, e a se vestir com roupas mais caras e sofisticadas. Você entende o que quero dizer? Achei que fosse uma mudança de hábito e tudo bem, mas nossa filha começou a me desrespeitar abertamente e a ser rude na minha frente. Eu continuei tentando não perder a calma. Minha sogra, minha cunhada e minha esposa diziam que era só coisa de hormônio e que ela era apenas uma criança. Eu continuei chateado, mas confiei nelas.
A tensão entre minha esposa e eu aumentou muito nesse período. Vou poupar os detalhes, mas eu aproveitei todo o processo, exceto por um dia em que ela mencionou o fetiche de eu ser enjaulado como em uma gaiola de castidade. Eu a parei imediatamente. Discutimos sobre isso por uma semana até que ela ficou frustrada e abandonou o assunto. Nossa vida sexual começou a minguar a partir daí. As coisas pioraram ainda mais. De repente, minha esposa quis fazer uma viagem com a irmã e nossa filha. Não tive problemas com isso, achei que seria ótimo. Tive que pagar um bom valor, mas tudo bem. Ela não me ligou por 3 dias, conversou apenas com a mãe dela e tivemos apenas bate-papo breve. Foi estranho para mim. Perguntei sobre isso quando ela voltou, e ela disse que estava só cansada. Pedi para ver as fotos da viagem e vi muitas com amigos, tanto homens quanto mulheres. Isso me deixou alerta, mas ela garantiu que eram apenas amigos dela, alguns homens, mas nada suspeito. Então fiquei tranquilo. 2 meses depois, foi o aniversário da nossa filha e eu queria planejar algo para ela. Minha esposa me pediu para não fazer nada, pois ela celebraria com uma noite de garotas. Fiquei surpreso e falei minha opinião. Quem diabos leva a filha para uma noite de garotas? Ela me disse que não era bem assim, que seriam apenas amigas dela e suas filhas, sem álcool envolvido. Fiquei tranquilo com isso. Meu aniversário estava chegando logo depois desse evento. Vale lembrar que nossa vida sexual estava sem graça agora, uma vez por semana. Eu tentava iniciar mais, mas ela sempre dava desculpas. Eu nunca celebrei meus aniversários desde que minha mãe faleceu, mas todo ano minha esposa me dava presentes, então eu meio que esperava isso. Minha esposa me diz que precisa ir às compras com nossa filha e sai por 6 horas sem nenhuma ligação, sem mensagens, sem presentes. Quando pergunto sobre isso, ela diz que uma amiga sofreu um acidente, que ela ficou lá e não pôde atender minhas ligações. 2 semanas depois disso, minha esposa estava me mostrando algumas fotos do acampamento de meninas da nossa filha, quando nossa filha ligou para ela, dizendo que precisava de algo. Ela me entregou o celular e saiu do quarto. Uma mensagem chegou dizendo: "Oi, minha querida filha, desculpe pela demora em responder. Eu sou sortudo por ser o namorado da sua mãe. Diga à sua mãe que a amo e a beije por mim. Vou te mandar mensagem em breve." Eu demorei 1 minuto inteiro para ler e reler essa mensagem, e ainda assim não consegui acreditar. Rolei a conversa para cima e vi que nossa filha tinha mandado uma mensagem para essa pessoa dizendo: "Estou feliz que você esteja saindo com minha mãe. Realmente queria que você fosse meu pai. Beijos." O quê? Vou para o banheiro, tranco a porta e leio toda a conversa. E lá estava, esse cara estava tendo um caso com minha esposa, e nossa filha sabia disso. Esse cara estava tendo um caso, e nossa filha sabia? O que diabos está acontecendo? Eu vi fotos viagens de meninas, o aniversário da nossa filha. Eles foram a jantares à luz de velas como uma família. Esse cara estava beijando minha esposa bem na frente da nossa filha, e minha filha apontava para eles como se fosse algo bom, romântico. E mais, minha cunhada também sabia. Quanto mais eu lia, mais meu coração afundava. Foi esse cara quem deu à minha esposa a ideia da castidade. Parecia que tanto minha filha quanto minha esposa estavam mandando mensagens para ele dessa conta. Pior ainda, essa conta nem era a conta real dela, tinha um nome de usuário diferente. Mas esse cara sabia tudo sobre minha família. Até no meu aniversário, minha esposa e minha filha estavam na casa dele. O que está acontecendo? Ele esteve na minha casa, dormiu na minha cama enquanto eu estava fora por 4 meses. E pior ainda, isso já acontecia há 4 anos. 4 malditos anos! Ouvi uma batida forte na porta do banheiro, era nossa filha. Saí e apenas a encarei. Essa foi a primeira vez que olhei para minha filha desse jeito, a mesma filha que eu sempre vi com orgulho, amor e respeito. Tudo isso se transformou em indiferença e decepção. Eu nem estava com raiva. Ela estava vermelha e chorando, sem saber o que dizer. Minha esposa também estava lá, junto com minha cunhada e minha sogra. Virei-me para minha sogra e perguntei se ela sabia o que a filha dela tinha feito.
Minha esposa tentou responder, mas antes que ela conseguisse dizer uma palavra, eu gritei: "Cala a boca, ou faço uma besteira agora aqui mesmo." Gritei tão alto que até os vizinhos devem ter acordado. Então me virei novamente para minha sogra e repeti minha pergunta. Desta vez, ela assentiu. Ela simplesmente assentiu. Olhei para minha filha e disse: "Sinto muito por não ter sido um pai melhor, mas vou fazer uma última coisa por você, vou me divorciar da sua mãe." Chamei minha esposa de sua mãe pela primeira vez ao me dirigir a ela. E acrescentei: "Assim, esse cara pode ser o pai que você tanto quer." Então, virando-me para minha esposa, disse: "Você tem 9 dias, até o fim do mês, para arrumar suas coisas e sair com sua família. Eu cuidarei dos papéis do divórcio, mas por enquanto, se mudem." Ela continuou chorando, mas meu tom e minha raiva devem tê-la paralisado. Ela sabia que eu não estava disposto a discutir ou conversar. Eu tinha desistido. Estava acabado. Era isso. Não consegui dormir a noite inteira. Fiquei sentado, encarando a parede e meu celular, olhando fotos da nossa família, memórias que agora não passavam de mentiras. De manhã, disse à minha esposa para não cozinhar para mim porque eu não confiava nela. Não vou mentir, ela desabou, e eu senti que tinha passado dos limites com isso. Disse a ela que iria dar entrada no divórcio naquele mesmo dia. Ela tentou falar, mas eu não quis ouvir. Minha sogra me pediu para esperar e ouvi-la antes de tomar uma decisão. Tenho um amigo que é advogado, então me encontrei com ele e expus toda a situação. Ele apenas disse: "Sou advogado há 12 anos, tenho 41, e nunca vi um caso tão revoltante e triste como o seu." Ele me abraçou e contou que cuidaria do meu caso, mas antes disso, eu precisava de provas, muitas provas. Ele me deu o número de um detetive particular, DP, e eu o contratei. Revirei o celular da minha filha, nada. Conversei com minha esposa, e ela só sabia pedir desculpas repetidamente, mas não havia remorso. Minha filha, minha cunhada e minha sogra não chegaram nem perto de mim. Minha filha estava com tanto medo de mim que passou 2 dias na casa de uma amiga. O pai da amiga me ligou, e tive que informá-lo de toda a situação. Ele disse que sentia muito e que era difícil acreditar no que minha filha fez, como deveria ser. Nenhum homem jamais imaginaria ser traído assim pelos próprios filhos. O DP encontrou o cara. Descobriu que ele é um covarde idiota do interior que tem medo de compromisso, é um pequeno ladrão e já trabalhou no mesmo lugar que minha esposa. Fui até a casa dele com meu advogado, o DP, e outro amigo meu, que é policial. Nós o encurralamos com acusações falsificadas, e ele entregou tudo. Acontece que ele se sentiu atraído pela minha esposa e aceitou um desafio de um colega de trabalho para levá-la para a cama. Logo isso se transformou em amor. Ele estava realmente apaixonado pela minha esposa. Descobri que foi ele quem chamou minha mãe de bruxa. Ele usava um perfil falso e era apenas amigo da minha filha antes de minha esposa contar a ela que estava tendo um caso com ele. Ele estava disposto a fornecer declarações por escrito, vídeos confessando, fotos e até uma testemunha, em troca da promessa de que isso não chegaria ao conhecimento do trabalho dele ou de sua mãe doente, que tem mais de 60 anos. Sofre de problemas cardíacos e vive no interior, além de alguns milhares de dólares. Eu concordei. Minha esposa se mudou com a família dela. Ela pegou mais alguns milhares de mim para pagar um aluguel. Durante a audiência de divórcio, coloquei todas as minhas cartas na mesa, cada captura de tela, cada vídeo do namorado dela confessando, cada mentira, recibos e até fotos deles de mãos dadas e se beijando. O olhar no rosto dela se fechou. Ela disse que eu era abusivo, mas essa alegação foi facilmente descartada, pois não havia provas. E se eu fosse abusivo, por que eu permitiria que ela trabalhasse e mantivesse a família dela na minha casa? Ela não tinha nada a provar, e até o advogado dela ficou surpreso com a quantidade de provas que tínhamos. No final, ela cedeu e me disse que estava incrivelmente arrependida pelo que fez. Ela disse que faria qualquer coisa para compensar, mesmo que isso levasse o resto da vida dela para conseguir. O juiz disse que eu teria que pagar pensão alimentícia a ela por 4 anos. Não houve disputa pela guarda,
pois nossa filha já tinha 17 anos na época e desejava ficar com a mãe. Eu não tinha problema com isso. Vamos chegar a isso mais tarde. Minha esposa receberia metade da minha casa e o carro dela, mas nada mais. Eu ofereci comprar a parte dela da casa. Eu tinha uma boa quantia deixada pela minha mãe, e lembre-se, outra razão era que o mercado imobiliário subiria no futuro, e eu faria um lucro com isso. Agora, aqui eu pedi uma coisa ao juiz, queria que meu nome fosse retirado da certidão de nascimento. Isso, claro, não era possível. Se eu não pudesse, então eu deserdaria nossa filha. A expressão no rosto da minha esposa foi a melhor coisa, o rosto dela ficou branco. Ela respondeu: "Como você pode fazer isso?" Eu a lembrei de que foi ela quem me colocou nessa situação. Minha filha gritou: "Pai, você não pode fazer isso", bem no tribunal. Eu a ignorei. O juiz era um bom homem e entendeu meus sentimentos. No entanto, ele me aconselhou a perdoar. Não havia como deserdá-la legalmente, mas eu poderia cortá-la do meu testamento. Foi isso. Levou 8 meses para o divórcio ser finalizado, e eu não poderia estar mais feliz. Quando saí, abracei meu advogado, ele me salvou. Minha ex-esposa e minha ex-filha apareceram. Minha esposa me disse que sabia que ela nem tinha cara de pedir perdão, mas perguntou se eu poderia encontrar no meu coração o perdão por ela. Eu respondi: "Eu não tenho coração, você o arrancou." Minha filha disse que sentia muito pelo que fez, que seria a melhor filha e pediu outra chance. Essa garota teve a audácia de me chamar de pai. Eu a lembrei de que eu não era o pai dela, eu era um Neandertal, se ela se lembra. O pai dela é o que ela queria. Ela deveria estar feliz que a mãe agora está solteira. Ela me perseguiu, mas eu fui embora. No caminho de volta, perguntei ao meu advogado se eu poderia avisar a empresa onde minha ex-esposa trabalha sobre o que ela andou fazendo esses anos. Ele me aconselhou a obter uma ordem de restrição primeiro. Com a ajuda do meu amigo policial e do juiz, consegui uma. Eu tive que gastar dinheiro e fui ao extremo. Fiz 5 cópias das provas, uma para a empresa, uma para ser enviada para a mãe doente do namorado da minha ex-esposa. Eu não ligava, ele não respeitou minha casa nem minha mãe, então eu não podia respeitar a dele, uma para o meu advogado, e eu queimei uma. A última cópia eu deixei no meu armário. A repercussão foi um show à parte. Eles foram demitidos. Minha ex-cunhada teve a coragem de me confrontar. Ela me disse que sempre me conheceu como um homem corajoso, íntegro, leal, forte e humilde, mas nunca pensou que eu arruinaria a carreira da irmã dela dessa maneira. Ela gritou comigo por eu ter feito a irmã dela ser demitida. Eu dei risada e lembrei a ela que foi ela quem apoiou o caso. Eu posso ser um covarde por ter feito isso, mas o que ela fez da irmã dela uma destruidora de lares. Perguntei por que ela estava tão brava. Será que ela também abriu as pernas para o namorado da irmã dela? Ela ficou enojada e me bloqueou. Minha sogra entrou em contato. Eu tinha esquecido dessa mulher. Ela pediu desculpas pelo que aconteceu e disse que não soube criar bem as filhas. Eu a confrontei e disse que ela era uma mulher horrível e gananciosa. Eu não ligaria se ela morresse, e ela deveria ser grata por ter uma pessoa como eu como genro nesta vida, antes de bloqueá-la. Quanto ao namorado, a mãe dele teve um infarto e faleceu. Acontece que a mãe dele sempre odiou a infidelidade porque o namorado tinha problemas com o pai dele o abandonou antes de ele nascer. Eu fiquei triste, mas a terapia me fez perceber que eu não deveria. É da natureza humana. Eu não sabia nada disso antes de ele destruir meu casamento e minha família. Eu retribuí o favor. Quanto à minha filha, ela continuou me procurando, pedindo desculpas por cada palavra. Eu a bloqueei, mas ela não parou de tentar entrar em contato comigo. Tive que trocar meu número. Eu vendi minha casa 8 meses após o divórcio ser finalizado, recebi uma boa quantia, me mudei para outra cidade, recomecei minha vida, fiz terapia, comecei a malhar, entrei para o boxe, comprei uma casa, investi em criptomoedas e ações. Quando completei 42 anos, entrei no mercado de namoro, conheci alguém e me casei novamente aos 44. Agora tenho uma esposa melhor, que é incrível em todos os aspectos.
Ela sabe o valor de um relacionamento porque passou pela mesma situação que eu. Não temos filhos de relacionamentos anteriores, mas temos um filho de 4 anos, e não poderia estar mais feliz. Eu executei meu testamento, que exclui minha filha, então ela não vai receber nada de mim. Não sei como, mas ela conseguiu entrar em contato comigo há 2 semanas. Enviou 8 longos parágrafos detalhando o quanto sente muito. Ela tem enfrentado uma depressão debilitante e tem se esforçado na terapia. Fiquei ainda mais surpreso quando recebi uma ligação do meu advogado. Minha filha apareceu no escritório dele com $20.000. Não sei de onde ela tirou esse dinheiro. Ela fez um pedido, que vai trabalhar duro e devolver cada centavo que gastei com ela, vai continuar se desculpando pelo resto da vida, mas quer que eu faça parte da vida dela. Ela não aguenta mais viver assim, está se consumindo por dentro. Não sei muito bem o que aconteceu, mas, pelo que ouvi, a mãe dela, minha ex-esposa, ficou depressiva e precisou ser internada em um hospital psiquiátrico. A irmã dela se mudou e está grávida do 2º filho. Minha ex-sogra faleceu após um acidente. Ela perdeu muito sangue, e se tivesse sobrevivido, teria acabado como o falecido marido. Agora, minha ex-filha está morando sozinha, trabalhando em um emprego de meio período porque não conseguiu terminar os estudos. Ela pegou o dinheiro emprestado com amigos. Também soube que quase todos os amigos dela a cortaram depois que conversei com o pai de uma amiga dela. Todos a chamaram de tóxica e seguiram em frente. Não vou mentir, ouvir tudo isso partiu meu coração. Minha esposa está me incentivando a construir uma ponte com minha ex-filha, dizendo que ela percebeu seus erros e que ela precisa de mim mais do que nunca. Se eu não a ajudar agora, ela não vai se levantar e continuará caindo sem parar. Eu não sei como me sinto. Quando você é pai, muitas responsabilidades caem sobre seus ombros, que não dá para simplesmente fugir. Eu dei o mundo para minha filha, e ela me traiu. Eu fiquei machucado e com raiva, mas mais do que isso, meu orgulho se quebrou, e meu amor também. A decisão de cortar minha filha foi a mais difícil de todas, mas eu a tomei. Mas agora, eu não sei se devo entrar em contato com minha ex-filha. Meu advogado disse que eu deveria, porque é o certo a fazer. Eu preciso deixar isso para trás, por mim mesmo. Engraçado como a vida pode mudar de repente. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e comentar o que achou. E claro, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e ajudar a gente a crescer cada vez mais.